Olá, queridos amigos da Pré-Mocidade Caibar Schutel. Estamos aqui para mais um momento de evangelização, trazendo temas muito importantes sobre a doutrina espírita. O tema de hoje é sobre a imortalidade da alma. Com certeza vocês já ouviram falar disso muitas vezes, mas nós vamos trazer mais uma abordagem sobre isso para explicarmos melhor o que seria essa tal imortalidade. Antes de nós iniciarmos o nosso momento de evangelização, vamos fazer uma prece, uma pequena leitura seguida de uma prece. A nossa leitura desse livrinho aqui, muito importante, chamado Vigiai e Orai. Bom, a nossa leitura se intitula Luz Acesa. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam, a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Seja mais vigilante. Não dialogue sem proveito. Permite a emoção das lágrimas, mas também derrama o suor. Lembra-te de Deus com maior frequência, e não apenas nos instantes da aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faz o teu próprio caminho, pois todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Então, essa singela leitura nos convida a ter fé. Fé em Deus, fé na vida, fé em Jesus. A seguirmos o nosso caminho servindo, amando, orando, sem nos entregarmos aos desesperos da vida, sabendo que nada é por acaso. E principalmente, nós devemos sempre orar, pois a oração é como uma luz que a gente acende no nosso coração, na nossa mente e na nossa casa, nos iluminando em relação a qualquer tipo de pensamento negativo ou acontecimentos negativos para a nossa vida. Então, dessa forma, vamos então fechar os olhos, se assim desejarmos, buscar essa conexão com Deus, com a espiritualidade, imaginando que ao nosso redor figuras de luz já se aproximam e já nos iluminam. Senhor Deus, muito obrigada por mais um momento de evangelização. Que o Senhor possa nesse momento derramar muita luz e muito amor sobre todos os jovens que estão aqui nos assistindo, que nos acompanham, e que eles possam levar em seus corações a essência dessa mensagem, que nós possamos ter consciência da imortalidade da alma e não vivermos apenas para a vida material, sabendo que essa aqui não é a nossa única vida, mas que muito mais nos aguarda depois da morte. Que nós possamos ter essa consciência e viver assim conforme os teus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo e que assim seja. Bom, pessoal, vamos falar sobre imortalidade da alma. O que significa para nós espíritas? Quando nós falamos sobre imortalidade, o que vem à nossa mente? O que você imagina? Né? Nós pensamos logo na palavra imortal. O que significa ser imortal? Com certeza você já viu em algum desenho, em algum filme, em algum lugar, pessoas que têm uma experiência fora do corpo, né? Quando o espírito sai do corpo, ou quando eles morrem, aquele espírito se desliga totalmente e vai para um outro lugar. Então, é mais ou menos isso. No Espiritismo, nós vamos entender que nós, a nossa essência, nosso espírito, a nossa alma, é imortal. Ou seja, nunca morre, nunca perece, nunca acaba. Ai, mas todo mundo morre. O que acontece então quando a gente morre? O que acontece é a morte do corpo físico. O nosso espírito, a nossa essência continua a existir em uma outra dimensão. Bom, esse é um dos princípios mais básicos do Espiritismo, que é a crença nessa imortalidade. E pensando dessa forma, nós vamos entender então que a vida na Terra, ela não vai ser tudo o que nós temos. Não é só essa vida aqui que existe muito mais, muito além. E aí eu tava pensando aqui, será que Jesus, lá naquele tempo, mais de 2000 anos atrás, será que ele falou sobre isso? Será que Jesus ensinou sobre a imortalidade da alma? Vocês conseguem lembrar de algum momento, de alguma fala de Jesus que tem a ver com essa imortalidade? Bom, eu até trouxe meu boneco Jesus aqui
para ajudar a contar um pouquinho desses momentos, dessas histórias, né, que ele contava, parábolas, mas principalmente de momentos interessantes que aconteceram na vida de Jesus e dos apóstolos, que mostram um pouco dessa imortalidade da alma. Então, o primeiro momento que eu lembro sobre a imortalidade da alma é quando Jesus estava com os seus apóstolos próximo de um monte chamado Monte Tabor. E aí aconteceu um fato muito interessante no Monte Tabor. Jesus se transformou. É como se ele de repente saísse aqui do corpo, ou o corpo dele se transformasse e ele ficasse aparecendo lá no alto em espírito. E junto de Jesus estavam duas pessoas, né? Dois espíritos, na verdade. Um se chama Elias, né? O espírito de Elias, que tinha sido o mesmo espírito de João Batista. E o outro era Moisés, e Moisés já tinha morrido há muito tempo. Então significa dizer que Jesus estava ali com Elias e Moisés desencarnados, eles já tinham morrido, então eles estavam apenas em espírito. E Jesus estava lá no alto, flutuando junto com eles, também em espírito. E aí nesse momento os apóstolos olham aquela cena e eles começam a entender, então, que Jesus estava ali refletindo o seu espírito, a sua alma, com toda a sua beleza, com toda a sua iluminação, e estava junto de outros dois grandes espíritos amigos. E aí, esse fenômeno, ele só foi possível porque nós temos um espírito. Nós não somos somente corpo. Se fosse só o corpo, como que Jesus ia fazer isso, né? Lembrando que Jesus, gente, é muito mais evoluído do que nós, né? E ele consegue fazer coisas que nós aqui ainda não conseguimos fazer. Bom, aí nós temos um outro momento também muito importante que Jesus mostra a questão da imortalidade da alma. Com certeza vocês lembram daquele momento muito triste da história de Jesus em que ele foi crucificado, em que muitas pessoas se voltaram contra ele. E aí depois do momento que Jesus vai embora, né, que ele morre fisicamente, depois de um tempo, as pessoas vão procurar o corpo de Jesus, né? Algumas mulheres, algumas pessoas vão atrás do corpo dele, que estava dentro de uma tumba, que tinha uma pedra enorme, bem pesada na frente, porque elas queriam limpar o corpo de Jesus. E aí, quando elas chegam nessa tumba, a porta está aberta, a pedra foi removida e o corpo de Jesus não está mais lá. E aí, depois de tanto procurarem, finalmente Jesus aparece. E ele aparece muito brilhante, muito belo, transmitindo muito amor para todas as pessoas. E aí nós vamos entender que nesse momento, não era o corpo de Jesus que estava aparecendo, né? Era o Espírito, era Jesus em Espírito mostrando para as pessoas que a alma sobrevive à morte do corpo. Que nós todos somos espíritos e que ninguém jamais iria matá-lo e nem matar a verdade que ele trouxe, porque nós somos imortais. O Espiritismo nos ensina que por sermos imortais, nós não precisamos temer a morte, porque é como se a morte verdadeira ela não existisse, né? Então nós não precisamos pensar de uma forma negativa, temerosa em relação ao dia que a gente vai desencarnar, que a gente vai morrer, porque na realidade nós não vamos morrer, né? Nós só vamos fazer uma passagem, nós vamos para um outro lado da vida. Então, dessa maneira, a gente pode pensar que a vida, ela nunca acaba, né? A gente tem aqui a vida encarnada na Terra e depois da morte do corpo físico, a gente tem outra vida, a vida continua. Então, na verdade, não existe morte, só existe vida e diferentes formas de vida, né? Passagens diferentes de um lugar para outro. Então, se você tem, por exemplo, algum parente, algum familiar ou até amigo que já morreu, na realidade, essa pessoa apenas mudou de lugar. Ela não está mais aqui na Terra, no mundo material, junto com a gente. Ela está em outro lugar. E aí, lá nesse outro lugar, ela não tem mais o corpo físico que ela tinha quando estava aqui. Então, a mesma coisa vai acontecer com a gente. Portanto, nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte é uma passagem natural que todas as pessoas encarnadas um dia passam. Oi, gente. Então, como a nossa amiga Aimee acabou de conversar com a gente, a nossa vida ela não acaba quando a gente desencarna, né? Quando a gente morre. Quando a gente desencarna, o nosso corpo físico vai ficar aqui na Terra,
mas o nosso espírito e o nosso perispírito vai para o plano espiritual. Vocês já ouviram falar em perispírito? O perispírito é a parte que vai dar, é o envoltório do espírito, né? É que vai dar forma para o espírito. Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Vamos imaginar, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas três partes, vamos imaginar uma fruta, um abacate. O abacate, ele tem a casca, né? Aquela parte mais grossa, que a gente vê, que fica de fora, né? Dentro dele tem a fruta onde a gente come. E dentro da fruta tem uma semente. Então, a gente vai imaginar que essa parte de fora que a gente pega, que é a casca, nós vamos imaginar que é o nosso corpo físico. A parte que a gente come, que fica entre a semente e a casca, é o nosso perispírito. E aquela parte lá de dentro, que é a semente, nós vamos imaginar que é o nosso espírito. Então, nós temos espírito, perispírito e o corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente leva para o plano espiritual o espírito e o perispírito. Então, vocês já se perguntaram como que é o plano espiritual? Para onde vai o espírito? Que mundo espiritual é esse? Quando a gente desencarna, o nosso espírito ele vai para o plano espiritual e lá é bem semelhante do que aqui na Terra. Por quê? Lá a gente vai encontrar também hospitais, lares, famílias, escolas. Então, é bem semelhante, só que com a diferença que lá é formado por espíritos desencarnados e aqui por espíritos encarnados, e aqui o que vai predominar é a matéria. O plano espiritual a gente não pode ver, a gente não pode tocar, assim como o ar. O ar a gente sabe que existe, né? Mas vocês conseguem pegar no ar, sentir o ar? Não, né? Assim, da mesma forma com o plano espiritual. E a gente tem que lembrar que quando a gente desencarna, a gente leva com a gente todas as nossas virtudes, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos afetos, os nossos desafetos e tudo aquilo que a gente aprendeu aqui na Terra. A gente vem pra cá pra Terra, a gente reencarna com o objetivo da gente melhorar, da gente evoluir, não é? Então a gente leva com a gente pro plano espiritual, depois que a gente desencarna, toda essa bagagem. E aqui na Terra a gente deixa todos os nossos bens materiais, né? Nossos brinquedos, nossos eletrônicos, tudo que for de material vai ficar aqui na Terra assim, da mesma forma como acontece com o nosso corpo físico. Então, quando a gente desencarna, a gente tem que lembrar que desencarne é a morte, né? O desligamento do espírito do corpo físico. Então, quando a gente acontece esse desligamento, o nosso corpo físico ele vai ficar aqui na Terra, né? Junto com os nossos bens materiais. E o que vai para o plano espiritual? O nosso espírito, junto com toda a nossa bagagem que a gente construiu, né? Que a gente conseguiu durante toda essa trajetória que a gente passou aqui na Terra. E aí, quando a gente chega lá no plano espiritual, a gente vai precisar de um corpo, né? Para dar uma forma para o nosso espírito. Esse vai ser um corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Lembra que eu falei para vocês sobre o espírito, perispírito e o corpo físico? Então, a gente deixa aqui na Terra o corpo físico, vai para o plano espiritual com o espírito e o perispírito. Olha a importância, né, da gente cuidar bem do nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, né? E principalmente cuidar bem do nosso espírito. Como que a gente vai cuidar bem do nosso espírito? O que a gente pode fazer, né, para estar cada vez mais cuidando dele? Tendo bons pensamentos, tendo boas atitudes, obedecendo os pais, né? Todas as pessoas
mais velhas, obedecendo as regras, desejando bem a todos o próximo, né? Todas as pessoas que estão em nossa volta, sendo uma pessoa boa, fazendo caridade. Então, tudo isso, quando a gente começa a ter essas atitudes, a gente está cuidando do nosso corpo. E principalmente cuidando do nosso espírito, porque é ele que vai para o plano espiritual e a vida vai continuar. E o nosso espírito é que vai estar lá no plano espiritual, continuando, né, dando toda essa continuidade, para que depois de um tempo a gente reencarne novamente, venha para a Terra aprender mais um pouquinho, né, evoluir cada vez mais, e a gente continua nesse ciclo, né, de reencarnação. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro hoje. Ele foi produzido com muito carinho, com muito amor. Daqui a 15 dias nós nos encontraremos novamente abordando outro assunto com um tema bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo desse encontro. E daqui a 15 dias nós já estaremos nos encontrando novamente. E pra gente finalizar, nós vamos fazer a nossa prece final agora, tá bom? Então convido todos vocês para elevar os nossos pensamentos a Jesus, fechar os olhos, quem assim desejar, e agradecer a Deus, a toda a espiritualidade amiga, por estarem nos intuindo, nos acompanhando nesse trabalho tão lindo, tão maravilhoso que é a evangelização, né, que é a pré-mocidade espírita Caibar Chútil. Que Deus possa estar nos abençoando, nos iluminando e livrando-nos de todos os males, todos os perigos. E que Deus possa estar conosco durante todos os nossos encontros, abençoando-nos, iluminando-nos. Que o Senhor possa ficar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente, foi um prazer novamente, né? Falando novamente em estar com vocês hoje. E nos encontraremos daqui a 15 dias, tá bom? Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece.